Olá, eu sou a professora de História Aline Camacho e hoje nós vamos falar sobre os povos originários da América. Em alguns livros você vai perceber que eles são chamados de povos pré-colombianos. E você sabe por que isso acontece? Isso se dá em função da visão eurocentrista, ou seja, da visão de que os europeus são o centro do processo histórico e também para denominar os povos que viviam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo. Mas precisamos tomar cuidado com esse termo, pois ele diminui a importância dos povos que viviam na América. Vamos lá? Eu separei então alguns tópicos para a gente pensar ao longo dessa aula. O primeiro é que os povos da América tinham fascínio pelo céu. Inclusive, os povos maias tinham um observatório. Eles eram apaixonados por astronomia. O segundo tópico é que as relações de poder entre os povos originários da América estavam ligadas diretamente às crenças religiosas. O terceiro tópico, que muitos povos conviviam e também batalhavam entre si. Ou seja, nem todos os povos eram amigos. Eles acabavam batalhando em busca de novos territórios. Eles também acreditavam em vários deuses e esses deuses estavam sempre ligados aos fenômenos da natureza. Existia o Deus Céu, o Deus Lua, o Deus Sol. E o último item é que essas sociedades construíam pirâmides, cidades e até criavam lendas. Vamos aprofundar mais esses tópicos? Para início de conversa, vamos contextualizar o período em que estamos estudando no tempo e no espaço. Estamos falando do continente americano, antes da chegada dos europeus, do final do século XV até o final do século XVIII, início do século XIX. Cristóvão Colombo chegou às Américas em 1492 e, a partir daí, se deu o início da colonização. De uma forma geral, os povos incas, maias e astecas tinham algumas características em comum. Eles tinham uma agricultura como principal atividade econômica, tinham técnicas de irrigação do solo, utilizavam o milho como um dos principais alimentos. O artesanato, por exemplo, eram feitos em cerâmica. Suas práticas religiosas eram em torno de vários deuses, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Como a gente já falou anteriormente, eles acreditavam em deuses ligados à natureza. Os conhecimentos de matemática e astronomia também eram muito eficientes. Eles possuíam cidades bem estruturadas. Eles construíam estradas, pontes, locais para armazenar alimento, construíam aquedutos, canais de irrigação, palácios, pirâmides, templos e casas. Tinham uma sociedade hierarquizada, ou seja, com diferentes classes sociais. E que tal olharmos em detalhes para cada uma dessas civilizações? Vamos começar então pelo povo asteca. A capital do povo asteca era Tenochtitã, onde hoje é a cidade do México. E a origem dessa capital é contada através de uma lenda. De início, os astecas eram povos nômades e em suas andanças pelo território, onde hoje é o México, pediam um sinal que lhes indicasse o local exato onde deveriam construir sua capital, pois o deus da guerra havia ordenado que procurassem por uma águia pousada em cima de um cacto que crescia sob uma rocha submersa em um lago. E essa águia teria uma serpente presa ao bico. Depois de 200 anos, eles encontraram a águia numa área de terra pantanosa do Lago Texcoco, onde fundaram a capital asteca. A bandeira do México possui um brasão inspirado nessa lenda. A cidade foi construída incrustada num lago, com ilhas artificiais e com material orgânico chamado chinampas. Suas margens eram interligadas por calçadas e por uma rede de canais e aquedutos. Os habitantes eram tão estranhos aos olhos europeus que, se não fosse isso, a cidade poderia ser comparada a Veneza, uma cidade da Itália, que foi construída a partir de 100 ilhas, num lago que tem sua saída para o mar Adriático. A cidade não tinha estradas, eram apenas ligadas por canais, mas podemos dizer que a capital asteca era mais bonita e higiênica que a própria Veneza. Agora eu vou ler alguns tópicos
que eu separei para vocês, bem interessantes sobre o povo asteca. Estima-se que a população do povo asteca chegou a ter de 2 a 5 milhões de habitantes. Eles criaram um sistema de escrita baseado em signos e imagens, além de um calendário de 18 meses, com 20 dias cada, ou seja, um calendário lunar. Por serem povos guerreiros, possuíam inimigos, principalmente aqueles que eram dominados por eles através da expansão do território, que falamos anteriormente, logo no início da aula. Muitos escravos de guerra acabavam sendo sacrificados nos rituais religiosos como oferenda aos deuses. Assim como no Egito, os sacerdotes também eram responsáveis pelas oferendas e pelos rituais religiosos. Os astecas faziam esculturas de símbolos religiosos e suas pinturas representavam cenas mitológicas. Eram governados por um chefe ou imperador que era considerado um deus, e no tempo dos espanhóis ele se chamava Montezuma. Nesse caso, o líder político era visto como uma divindade, ou seja, ele era visto como um deus. E por isso, o modelo político dessa civilização é conhecido como teocracia. Graças a uma lenda local de que através dos mares chegaria um deus, os espanhóis foram muito bem recebidos, pois os astecas achavam que esses deuses viriam para salvá-los. Portanto, o primeiro contato entre os espanhóis e astecas foi muito fácil, mas isso não demorou muito. Como os astecas tinham uma estrutura complexa em suas cidades, impressionaram os espanhóis, pois muitas dessas tecnologias utilizadas por esse povo, originário da América do Norte, não existiam na Europa, no fim da Idade Média e no início da Idade Moderna. Observe o relato de Bernal Díaz del Castillo. Ele era o escrivão do conquistador espanhol Hernán Cortés. E esse relato, ele mostra para a gente todo o encantamento e fascínio dos povos europeus, dos espanhóis, no caso, com a cidade asteca. Vendo tantas cidades e vilas situadas na água e outras tantas aldeias em terra firme, fomos tomados de admiração. Por causa de grandes torres e pirâmides que se elevavam da água, alguns soldados chegavam mesmo a se perguntar se aquilo não era um sonho. É importante ressaltar que essa fala de Bernal Díaz é uma fonte primária, ou seja, foi utilizado um documento histórico para que pudéssemos ilustrar um acontecimento dos espanhóis, em relação ao fascínio dos espanhóis quando chegaram na cidade asteca. Os astecas também cultivavam muitas coisas, dentre elas o milho, o feijão, o algodão e o cacau. O cacau era um produto tão especial que ele servia de moeda de troca nas cidades astecas. Ou seja, eles utilizavam as sementes do cacau como nós utilizamos o dinheiro hoje em dia. E através do cacau, eles conheceram o chocolate. Os espanhóis foram responsáveis em apresentar essa delícia ao velho mundo, mas eles acrescentaram leite e açúcar e a partir daí ficou o chocolate que nós conhecemos hoje. O nome chocolate deriva da palavra asteca chocolate, que se escreve com X e I no final, como você está vendo aí na tela. Uma bebida amarga feita a partir das sementes do cacau. Os astecas dominavam as técnicas de metalurgia. Eles utilizavam ouro e a prata para confeccionar objetos para os rituais religiosos. Para eles, o ouro e a prata ou qualquer outro metal precioso não tinham o mesmo valor monetário que tinha para os espanhóis, por exemplo. A gente agora vai fazer uma pausa para uma comparação. Vocês viram que os astecas dominavam outros povos através de conquistas territoriais, né? Isso gerava uma insatisfação dos povos dominados. Sendo assim, os espanhóis que chegaram como deuses por causa da lenda asteca se beneficiaram dessa situação e se aliaram aos povos inimigos dos astecas. A comparação que eu quero fazer aqui com vocês é em relação à Confederação dos Tamoios, que aconteceu aqui no Brasil após a chegada dos europeus. Os povos originários aqui do Brasil também tinham essas diferenças, como nós vimos nos povos da América. E o que aconteceu? Os portugueses acabaram se aliando aos temiminós e os franceses aos tupinambás
sob o nome de Tamoios. Um líder muito conhecido para todos nós é o Araribóia, que era da tribo dos Temiminós. O final desse conflito teve a expulsão dos franceses e também a dizimação dos aliados Tamoios. Agora nós vamos falar dos povos incas. Eu separei alguns itens aqui para ler para vocês. O território dos incas equivale à parte do Chile, Equador, Bolívia e Peru. Corresponde ao território da Cordilheira dos Andes. A capital inca era Cusco. Os incas, eles cultivavam também o milho, assim como os astecas, abacate, batata e mandioca. E eles tinham um interessante sistema na agricultura. Eles faziam essas plantações em uns lugares que pareciam uns terraços. Na verdade, pareciam umas arquibancadas, como a gente vê no Maracanã. E através desses terraços, eles podiam estocar alimentos, até porque eles viviam numa região muito fria, então eles precisavam fazer esse estoque mesmo. Importante também ressaltar que os incas, eles não desenvolveram nenhum sistema escrita, mas era um povo bem culto, tanto que eles tinham muitas lendas. E uma delas eu vou contar para vocês agora. Existe um lugar chamado Puente del Inca, no distrito de Mendoza, na Argentina. A lenda conta que o filho do chefe, né, do imperador Inca, estava muito doente. Então, eles precisavam levar o filho dele para tomar banho nas águas termais de um rio. Esse rio se chamava Las Cuevas. E, em determinado ponto, os guerreiros precisavam atravessar esse rio. E, como não havia nenhuma ponte, eles foram dando as mãos e foram montando uma ponte, uma espécie de ponte. O imperador atravessou com seu filho e, quando eles olharam para trás, perceberam que todos os guerreiros haviam virado pedra. Essa ponte está lá até hoje e vocês podem vê-la na tela. Agora vamos falar dos maias. Diferente dos incas e dos astecas, essa civilização não teve contato com os espanhóis, porque elas simplesmente não existiam mais. E como sabemos de sua existência? Através dos relatos, das escritas, das ruínas, de tudo que foi deixado por essa civilização. Eles habitavam a região da Península de Yucatán, no México, e o território onde hoje se localizam a Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize, na América Central. Seus grandes conhecimentos em matemática e astronomia possibilitaram a criação de um calendário complexo, além de prever eclipses solares. Esses conhecimentos ajudavam na agricultura. Eles plantavam milho como as outras civilizações e também cultivavam batata, feijão e baunilha. Quanto à criação de animais, não há nenhum registro. Por isso, não sabemos nada a respeito. Já o comércio, sabemos que era muito importante para eles. A arquitetura estava ligada também à religião. Os maias, por exemplo, construíram pirâmides nas quais acreditavam que quanto mais alta, mais próxima aos deuses eles estariam. E por falar em pirâmides, mais uma vez lembramos o Egito Antigo e a importância de sabermos, né, a diferença entre a utilização das pirâmides. Para os maias, essas pirâmides, elas eram feitas em degraus e serviam de templos religiosos. Para os egípcios, essas pirâmides serviam como um túmulo para o faraó e a sua família. Essa foi nossa aula sobre os povos originários da América. Vou deixar para vocês uma atividade. Procurem na internet a bandeira do México e identifique o símbolo mencionado na lenda asteca. Até a próxima!